UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre memória. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, Ana Cláudia Teme. Jornalista pela UERJ, mestre em Ciência Política pelo FRJ e doutora em História também pela UERJ, Ana Cláudia vem desde 2016 dirigindo o CTE, que engloba a TV, a rádio e a videoteca da universidade, que completa 25 anos agora em 2019. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Ana Cláudia, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, é uma alegria estar aqui. Como jornalista que tem como objeto o presente e historiadora que se debruça sobre o passado, como é que você conceituaria a memória? A memória é um processo vivo, dinâmico, no qual todos nós estamos envolvidos. A gente produz memória no nosso dia a dia e é algo em permanente transformação. Eu gosto muito de uma frase de um estudioso francês chamado Pierre Nora, que diz que a memória pendura-se em lugares como a história em acontecimentos. Eu gosto muito dessa frase porque ela dá uma noção de que a memória é o tempo inteiro flutuante. Ela pode estar aqui, nesse lugar, mas ela também pode estar amanhã em outro ponto e, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E cada um de nós produz memória todos os dias. A gente produz a nossa memória individual e, ao mesmo tempo, a gente se integra num processo coletivo de criação de memória também, né? De memória coletiva. Todo mundo tem a sua caixinha de recordações, não é isso? Tem a sua caixinha de recordações, né? E a gente também faz parte da caixinha de recordações de outras pessoas, né? Se a gente pensar, assim, ao longo do tempo, quando a primeira palavra, talvez, que a gente relacione com memória, talvez seja fotografia, né? Ou uma memória afetiva de um determinado perfume, né? Um lugar por onde a gente passa traz tanta coisa à memória. Quer dizer, tudo isso se relaciona com esse nosso processo muito pessoal, né? Muito individual de produzir memória, mas também, como dizia o Ali Salomão, né? Aí vamos do pensador francês para o poeta baiano. A memória é uma ilha de edição. E eu acho que é exatamente isso. A memória que a gente constrói e que a gente acumula ao longo da vida, a gente vai ressignificando essa memória, né? Num processo muito dinâmico. A gente lembra algumas coisas, esquece de outras e a gente vai selecionando, vai alterando, né? Aquilo não é mais precisamente aquele acontecimento, e sim o que a gente foi capaz de reter daquele acontecimento ou daquela experiência que a gente viveu. Então, esse processo de memória, ele é muito encantador, porque ele é comum a todos nós, mas para cada um de um jeito muito diferente, né? E, do ponto de vista coletivo, nós todos estamos imersos numa sociedade de memória o tempo todo. E nesse âmbito coletivo e institucional, como é que você avalia a preservação da memória no nosso país? E qual o papel que você vê da universidade nesse processo? Essa é uma questão que deveria ser encarada como prioridade, né? Acho que para todos os governos, para todas as sociedades, porque falar de preservação da memória significa falar também da preservação dos lugares, dos afetos e das lembranças que embutem essas memórias. Então, quando a gente fala de preservação de memória, a gente está falando de preservação de patrimônio, a gente também está falando de preservação de patrimônio imaterial, né, como as tradições, os cantos, a cultura, os dialetos, os diferentes idiomas de tantas nações indígenas que se perderam no Brasil, por exemplo, né? E eu lembro aqui agora que vários desses registros de idiomas indígenas estavam no acervo do Museu Nacional, né, do nosso Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que configura uma tragédia de raras proporções, né? Um registro que não se recupera, né? Não se recupera. Essa é uma memória perdida. E o próprio prédio do museu, né, a própria experiência de estar no museu, ficou para sempre cristalizada na memória e nas lembranças das gerações que tiveram essa oportunidade, né? Mas quem não teve essa chance
vai construir um outro tipo de memória, sabe-se lá como, de que forma, com um novo Museu Nacional, né? Que está vivo, o Museu Nacional permanece vivo, mas evidentemente que, como guardião da memória, né? E eu acho que nesse ponto as universidades têm uma contribuição muito grande a dar, né? Porque as universidades não só produzem essa memória, né? A partir do momento que você produz conhecimento, e conhecimento gera memória, né? A memória é um tipo de conhecimento, na verdade. Com certeza. Então, a própria universidade é produtora de memória, tem um papel muito relevante como guardiã dessa memória, seja nos seus projetos, na ciência que produz, no avanço que consegue a partir do seu desenvolvimento de conhecimento. E também tem um papel até mesmo de questionar essas memórias, né? O conhecimento científico, ele é permanentemente superado, né? Ele é necessário o tempo inteiro para o avanço, mas em algum momento ele vira memória também, né? E aquele conhecimento é superado por novas técnicas, novas descobertas, e todas essas memórias traduzem a trajetória que se cumpre até se chegar àquele resultado, né? Existe um tipo de memória que é pouco valorizada muitas vezes, mas é a memória oral, né? Também é um tipo de memória. As tradições que se transmitem, os conhecimentos que são repassados de uma geração para outra, também constituem um tipo de memória, né? Em que medida esse legado pode contribuir para a definição de políticas públicas? Acho que a gente tem que investir. As universidades, os gestores, os governos, mas também a sociedade civil tem que cobrar isso o tempo inteiro. Políticas públicas de preservação de memórias. Políticas públicas que não só garantam o nosso acesso, o nosso direito ao patrimônio que foi construído e que fala do nosso passado, porque também é um atalho para o nosso futuro, mas também que essas próprias políticas públicas possam abrir portas e abrir questionamentos, inclusive por parte das universidades. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, de um evento bastante recente que nós aqui do CTE promovemos, que tem a ver com memória, né? Nós, no dia 6 de junho, participamos da Semana Nacional de Arquivos, a terceira Semana Nacional de Arquivos, que é promovida pelo Arquivo Nacional anualmente, e nós representamos a universidade com uma atividade que propunha justamente um questionamento da memória e um debate que hoje em dia é muito atual sobre a ditadura militar, né? Agora, em 2019, se completaram 55 anos do golpe de 1964. Então, nós achamos que essa temática seria muito interessante para um debate universitário e para inserir a universidade, a UERJ, nessa Semana de Arquivos. Então, reunimos intelectuais, políticos, gestores, para esse debate, fizemos aqui na universidade e também criamos vídeos com essa temática da ditadura. Esses vídeos que você citou foram oriundos do acervo da videoteca da UERJ, não é? Isso mesmo, a gente trabalhou com material de arquivo, justamente dentro dessa proposta de uma semana de arquivos. A videoteca do CTE, ela reúne 8.000 títulos, mais ou menos, de uma grande variedade de vídeos, programas produzidos pelo próprio CTE ao longo dos anos, reúne produções de outras universidades, a memória institucional da UERJ está toda aqui nessa videoteca, então nós também vasculhamos o nosso acervo e a partir desse material de arquivo produzimos 2 vídeos. Um deles foi exibido no dia dessa atividade, do dia 6 de junho, como um pontapé inicial para o debate, e o outro fez parte de uma mostra audiovisual que ficou disponível para toda a comunidade da UERJ, para os visitantes que estivessem aqui no campus Maracanã. Durante uma semana, esse vídeo ficou sendo exibido na TV do térreo, ali no hall dos elevadores. Aqui no Maracanã, né? Aqui no campus Maracanã. E são vídeos que trabalham com imagens de arquivo da videoteca, mas também com documentos de arquivo de acervos públicos. A gente também usou documentos do acervo do Estado de São Paulo, documentos do acervo do Jornal do Brasil. Então, a gente quis justamente pegar essa temática da memória para discutir e debater
o impacto da ditadura militar no ambiente universitário, particularmente aqui na UERJ, né, que chegou a ter, além de outros impactos, mas chegou a ter um de seus alunos morto durante um protesto em 1968, né, baleado pela polícia. Quais os projetos em andamento para a videoteca agora esse ano? A videoteca do CTE, como eu disse, ela reúne cerca de 8.000 títulos. E o nosso grande projeto, nossa grande expectativa é conseguir implementar, ainda esse ano, um projeto que nós submetemos à FAPERJ por meio de um edital. Esse edital foi contemplado, nós fomos vencedores desse edital e estamos apenas aguardando a liberação do recurso. Assim que esse recurso chegar, a ideia é que a gente consiga transformar a videoteca do CTE, é um espaço no segundo andar aqui do campus Maracanã, numa espécie de biblioteca-parque. Na verdade, a gente quer usar esse conceito de biblioteca-parque para construir uma videoteca-parque. Um lugar bastante, assim, amistoso ao público, onde as pessoas vão poder ficar à vontade para consultar esse acervo. A ideia é criar cabines em que as pessoas possam visualizar essas imagens de arquivo e também fazer consultas, ter também um pequeno auditório para a gente fazer mostras de vídeo a partir desse arquivo da videoteca do CTE. São 25 anos de acervo, então a gente tem bastante coisa e coisas muito interessantes que contam para a gente a história da própria UERJ. O que você destaca desse acervo? Esse acervo ele é riquíssimo e a gente tem, assim, a própria memória da UERJ em vídeo está documentada na videoteca. Mas não só, né? Não é só a memória da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, é um panorama da cena cultural, científica e intelectual do Brasil nesses últimos 25 anos. Eu posso citar, assim, por exemplo, Milton Santos, Edgar Morin, Barbosa Lima Sobrinho, Pepe Mujica, Darcy Ribeiro, Fidel Castro, tudo registrado no acervo da videoteca. São pessoas que passaram pela UERJ ao longo dos anos, vieram aqui para participar de eventos ou para receber títulos de doutor honoris causa, e aí gravaram seus depoimentos. Nós mesmos, no CTE, além de gravar os depoimentos, também fazíamos a cobertura jornalística, então a gente tem uma diversidade muito grande de imagens e esse acervo, ele interessa a comunidade como um todo, né? Não só as pessoas que circulam pela UERJ, mas também a qualquer pessoa que tenha interesse em pesquisar essas áreas. A nossa grande preocupação também com esse projeto é fazer com que a videoteca possa servir como uma fonte de pesquisa acadêmica, como uma fonte de estudos para qualquer pessoa interessada em fazer pesquisa. Para encerrarmos, Ana, eu gostaria que você falasse sobre a 8ª edição do Festival Curta na UERJ, que tem como tema memória. Então, eu queria que você explicasse o que é esse festival e por que vocês definiram esse assunto. O Festival Curta na UERJ chega agora em 2019 à sua 8ª edição. É um festival de vídeo e animação aberto a qualquer pessoa que queira participar. Podem se inscrever autores até 17 anos de idade na categoria Teen e a partir de 18 anos na categoria Adulto. O tema desse ano, Memória, vem muito ao encontro dessa percepção que a gente tem de que essa é uma temática que precisa ser muito discutida. E é uma temática que está cada vez mais no nosso dia a dia. Principalmente em memória audiovisual, eu acho que nunca se produziu tanto conteúdo audiovisual como no tempo que a gente vive. Cada um de nós, com seu telefone celular, é capaz de produzir vídeos e memórias, né, a todo momento. E não só produzir, como também compartilhar, né? Então, as fronteiras para esse tipo de produção de memória são praticamente inexistentes. E a gente quis muito convidar as pessoas a produzirem seus vídeos com esse olhar, né? De que forma a gente pode criar memória também com concurso, né? Tem um site do festival? Sim, as pessoas podem acompanhar tudo no site www.curtanauerj.uerj.br. Ana Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre memória com Ana Cláudia Teme, diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.
Chegamos ao fim de mais uma temporada do nosso programa. Esperamos que você tenha curtido os temas abordados e aguardamos as suas sugestões para a próxima temporada do UERJ Entrevista. Basta mandar um e-mail para radioerj@gmail.com. UERJ Entrevista. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Alfredo Fará. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3.